Porque a gente costuma pensar a Palestina e todo o processo de violência que acontece na Palestina nos últimos 50, 60, 70 anos, como se ele fosse uma parte semelhante de conflitos intermináveis que a gente tem no Oriente Médio. E, na verdade, a gente tem um ponto inicial muito específico para pensar os conflitos palestinos. A região que a gente entende ali por Oriente Médio, especificamente o Levante, que é onde nós temos a Palestina, era uma região que estava sob controle por séculos do Império Otomano e que vai entrar em conflito com os europeus, especialmente ali durante o começo final da Primeira Guerra Mundial. Nesse processo de conflito de Primeira Guerra, em que a gente vai ter vários países europeus em conflito com outros países europeus, mas também com o Império Otomano nesse meio, a gente vai ver que num processo de divisão colonial, tanto a Inglaterra quanto a França, mas com o aval de outros países, eles vão fazer uma divisão territorial do que hoje é a Palestina e que a gente vai chamar essa divisão de Mandato da Palestina. O que a gente vê de início é que a formação dessa região, a formação histórica pós-otomana, ela vai ser marcada por um processo de divisão baseada na percepção política dos europeus, muito mais do que em qualquer divisão específica, cultural, étnica, religiosa, que a gente tivesse no que hoje a gente entende por Palestina. Isso vai acontecer ao mesmo tempo que uma série de movimentos sionistas europeus, aqui a gente está entendendo o sionismo como um elemento de percepção nacionalista, mas também colonial, de grupos judeus que estão na Europa. Mas a grande questão que envolve a formação do Estado de Israel, que vai ser o assentamento desses grupos que vão assumir esse recém-nascido Estado de Israel, junto das pessoas que já estavam lá, que a gente vai chamar aqui de palestinos. Não é? E aí se inicia o que a gente chama de Nakba, que é o desastre. Então, para que exista esse Estado, é preciso que desexista, digamos assim, a população do antigo mandato da Palestina. Só que essa Nakba, ela obviamente se estende ao longo do tempo de muitas maneiras. E aí eu diria que a gente entra na fase mais contemporânea dessa chamada questão palestina. Então a gente consegue ver, num primeiro momento, que não tem nada a ver com os conflitos milenares da região. Grosso modo, se a gente fosse pensar em conflitos milenares, esses conflitos existem em todos os lugares desde sempre. Isso não é uma análise histórica válida, falar conflito sempre existiu. Esses conflitos estão marcados a um ponto bem específico da história, que é o começo do século XX, culminando sionismo e imperialismo europeu. E pensando por esse lado, a gente percebe também que não tem a ver com religião. A gente vai ter um contraste entre populações historicamente muçulmanas nessa região, a gente tem cristãos ali também, mas majoritariamente muçulmanos, e um movimento que envolve judeus, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural e do ponto de vista étnico. Inclusive, a gente vai ver que muitos movimentos bem religiosos judeus, ultra-ortodoxos, muitas vezes eles não aceitam a existência do Estado de Israel por conta de uma percepção exatamente religiosa. Então, a gente não tem um conflito que é necessariamente religioso, a gente não tem um conflito que é necessariamente ahistórico, e que é, na verdade, político, cultural, étnico e está dentro de um dado contexto. Bom, a questão do chamado conflito na Palestina, acho que é algo que é muito presente na minha vida desde sempre. Como alguém que vem de família libanesa, pertencente ao que a gente poderia chamar de uma diáspora histórica já no Brasil. Minha família veio para São Paulo no começo do século XX, saiu do sul do Líbano, que até hoje é uma região, né, que a entidade sionista procura ocupar ininterruptamente. E eles vêm para cá no começo do século XX. Minha família se cria aqui, uma família muito miscigenada, como é comum, né, em São Paulo, no Brasil, em São Paulo também. E então sempre foi muito presente na minha vida, assim, a questão de ter uma identidade que passa pela identificação com isso que a gente chama de mundo árabe, sempre foi muito presente, até porque a questão, o que a gente chama de questão palestina, é algo que não pode ser entendido sem as questões relativas aos países que acontecem ao redor da Palestina, que existem ao redor da Palestina, Líbano, Síria, Jordânia, isso que a gente chama de Levante. Me toca politicamente, me toca por ofício, por dever de ofício, como alguém formado em ciências sociais, em filosofia, como professor. E
E acho que é uma das questões que me toca também nessa questão da identidade, como alguém de origem árabe, mas sendo brasileiro, né? Por vir de um país que é construído a partir de genocídio também. Genocídio dos povos originários, genocídio das populações africanas que foram forçosamente trazidas para cá e que continua até hoje também. Então eu acho que é uma relação que atravessa diversas realidades históricas no mundo, né? E sendo assim eu não podia deixar de ter alguma relação com isso também. Bom, falando então ainda de resistência, e aí da Palestina especificamente. De novo, a gente pode falar, né, para falar da Palestina, a gente pode falar do Líbano, pode falar da Síria. Então, começando, por exemplo, pela Síria. Tá? O regime dos Assad se pôs desde sempre como, de algum modo, até um mal necessário para que houvesse resistência contra o sionismo. Ao mesmo tempo, você sabe, se você perguntar para qualquer pessoa lá, uma pessoa moderada que também é capaz de reconhecer coisas importantes que aconteceram, né? Sei lá, o Hafez promoveu reforma agrária, distribuiu casa para as pessoas, assim que ele deu golpe, etc. Mas com certeza essa pessoa vai saber ou vai falar sobre como as pessoas na Síria sabem, ou falavam quando podiam de algum modo falar, né? Como o tempo todo ele não deixou de ter relações com Israel. Que Golã foi basicamente entregue a Israel. E aí volta um pouco essa questão do etnocídio, né? E etnocídio também, só para definir, no sentido que o Clastres dá, que é o que eu evoquei, né? É a destruição cultural de um povo. Não é a destruição física, baseada numa ideia de raça, né? Mas uma destruição de modos de vida e de modos de pensamento, de um universo de pensamento, ou de uma cosmopercepção. Então o regime dos Assad, por 50 anos, manteve essa retórica. Ao mesmo tempo, a gente sabe que assim, a invasão de Golã e ceder Golã a Israel foi algo que deveria, do ponto de vista da resistência, ter sido combatido. Então, qual o efeito que a ideia de uma resistência causou dentro da Síria? De uma ideologia enquanto falsa consciência, de que tudo que é feito em prol da nação, como resistência a Israel, e como resistência ao imperialismo de modo geral, e que, portanto, qualquer forma de agência, claro que ele surge, o Hezbollah surge num vácuo, que ocupa um lugar deixado em aberto pelas lutas inter e intrasectárias da própria região. Ele vem para preencher um espaço. Como o Hamas na Palestina, a gente pode dizer. Agora a gente sabe que Hamas foi armado por Israel. De algum modo, o que a gente vê hoje com a atitude do Hamas é a própria armadilha que Israel armou para o Hamas e que a gente espera continue sendo um tiro pela culatra para o próprio Israel. Né? Mas a custo do quê? Isso não ilegitima a luta, né, contra a entidade sionista. Né? Só que ela não se encerra aí. O caráter desses partidos ou dessas organizações não se encerram aí. Assim, não é porque uma luta vai ser legítima que o caráter integral dessas entidades deve ser defendido com unhas e dentes. Não é. Raramente vai ser. E nesse caso específico, não é. Se há forças de resistência, olha, eu acho que a gente pode pensar por dois lados, né? Essas forças são, de algum modo, uma resistência quando elas se engajam no combate, mas eu acho que a resistência tem que ser algo muito... A ideia de resistência tem que ser algo muito maior do que a mera noção de que está se combatendo contra um invasor ou contra uma força ocupante. Uma ideia de resistência que não passa também por uma construção horizontalizada e que venha da expressão popular, eu não consigo também legitimar completamente. Por que a gente está falando sobre Hamas e Hezbollah e eixo da resistência, sem antes saber de onde essas sociedades vêm, como é que essas pessoas pensam? As coisas tornaram-se um fetiche. A Palestina não é um fetiche. A Síria não é um fetiche. O Líbano não é um fetiche. E não deve ser levado, não deve ser tomado desse modo, não deve ser lidado desse modo. Não se trata de ser bonitinho para resolver essas questões. Não se trata de falar a coisa bonita. Não se trata de mostrar a sua humanidade. Se trata de ter a coragem de olhar para a complexidade das coisas, inclusive tendo a coragem de falar a verdade que incomoda. Por que aqui no Brasil a gente tem que se preocupar com Palestina? Primeira coisa, a gente no Brasil ou a gente em qualquer outro lugar do mundo,
A gente está lidando com seres humanos que estão sofrendo níveis de violência política, estrutural, e essa é uma situação que importa a todo mundo. A gente está falando de uma empatia humana, quase, que é muito relevante para nós. Então, esse é o primeiro ponto. A gente está vendo uma situação que não pode acontecer. E ela está acontecendo, com níveis de violência explícitos e declarados. Outra é que eu acho que, como eu já comentei, o tipo de violência que a gente está vendo na Palestina, ele é um tipo de violência que é muito típica de processos de estruturação política do Ocidente. Envolve o que a gente pode chamar de apartheid, envolve o que a gente poderia chamar de necropolítica, envolve desumanização, envolve uma forma específica de racismo, que aqui eu vou chamar de racismo anti-árabe ou racismo anti-islâmico. Então, tudo isso, ele encontra relações muito próximas em processos que a gente vê no Brasil. A gente encontra formas, talvez, menos estruturadas de apartheid, mas a gente encontra apartheids raciais no Brasil. A gente encontra violências raciais no Brasil, elas podem não ser anti-árabe, mas elas são eminentemente, por exemplo, anti-negro, também contra indígenas, etc. Então, o Brasil também sofreu seus genocídios e ainda sofre seus genocídios. Eles não são genocídios com mísseis caindo, mas eles têm a sua forma. Então, a gente vê processos muito semelhantes. Mas a gente também tem relações mais próximas. Primeiro, relações diplomáticas com Israel, compra e venda de armas, compra e venda de treinamento. Então, a gente tem polícias brasileiras que são treinadas pelo exército de Israel. A gente tem essas relações que estão direta e indiretamente ligadas ao genocídio, porque esse genocídio envolve uma estruturação política e financeira de Israel. Consequentemente, essa estruturação política e financeira, ela se expande para outros países. E aqui envolve o Brasil, envolve os Estados Unidos e assim por diante. Então a gente tem também, indiretamente, na nossa conta, politicamente falando, estruturalmente falando, o financiamento de violências que vão acontecer em Gaza, por exemplo, mas também na Cisjordânia. Isso para não falar, claro, do fato de que o Brasil teve e ainda tem importantes movimentos migratórios que envolvem árabes, envolvem sírios, libaneses, palestinos também. Existe uma população muçulmana no Brasil, a gente tem mais de 1 milhão de muçulmanos no Brasil, é um número que parece inexpressivo diante do número de cristãos, católicos ou não, mas existe. Há brasileiros que estão, por questões familiares, ou por questões religiosas, ou por questões culturais, ligados ao que acontece nos países árabes, incluindo na Palestina. Então a gente tem várias razões para se preocupar com esse genocídio. A gente tem várias razões para se preocupar e entender que o que acontece em Gaza, na Palestina, na Cisjordânia, faz parte de um processo maior. Ele está afunilado ali de uma maneira muito paradigmática, mas ele dialoga com outros processos de violência histórica que dizem respeito ao Brasil também. Nós sabemos, de fato, o que está acontecendo é um genocídio televisionado, né? Às vezes as balas que assassinam as crianças, as mulheres, os jovens da Palestina também assassinam nas periferias de Curitiba, do Paraná, do país inteiro. O próprio Ratinho Júnior tem comprado armas, né? Tem colocado orçamento pesado sobre a polícia militar que tem assassinado jovens nas grandes cidades e nas periferias, assim, regiões metropolitanas das grandes cidades do Paraná. Pensar o que pessoalmente assistir esse genocídio me causa é uma situação complexa, assim, porque eu diria que existe o Otávio historiador, que está olhando isso de um ponto de vista quase que de uma impotência de ver a história se estruturando, acontecendo, construída num passado que a gente não consegue lidar diretamente. Existe um Otávio Pessoa que está literalmente assistindo cenas desse genocídio e não sabe necessariamente o que fazer ou pensa qual é a eficácia do que eu posso fazer também. Então isso é tudo muito difícil. Então me causa, num primeiro momento, uma vontade que eu não sei como canalizar de fazer com que isso acabe, e a gente não pode fazer isso de maneira pessoal, individual, mas como parte de coletivos, talvez. Protestos, movimentos, boicotes, coisas que eu tento, na medida do possível, acompanhar e participar,
mas também me faz pensar de maneira muito forte nesse elemento constitutivo da violência do Ocidente, né? Como a história do Ocidente, consequentemente a história do Brasil, elas são histórias que são muito marcadas em violência. E isso molda a maneira que eu penso história, consequentemente a maneira que eu penso minha profissão, a maneira que eu dou aula e a maneira que eu trabalho com assuntos que não envolvem diretamente Israel e Palestina. Não é? Isso tudo me mostra a urgência de entender também o passado. Afinal, eu sou um historiador. Eu sinto É algo estranho de falar sobre, porque o que eu sinto vendo o genocídio na Palestina, eu já devia sentir há muito tempo, não só pela Palestina. E eu acho que, de algum modo, eu sentia porque eu sabia disso intelectualmente, porque eu acho que eu tive o privilégio de conhecer pessoas na minha vida que me ensinaram o que elas passavam cotidianamente numa periferia do Brasil. Mas eu acho que, de algum modo, chegou num ponto insuportável, assim, que já devia estar insuportável ao mesmo tempo, há muito tempo. A realidade brasileira já devia tornar isso insuportável. Mas é isso, eu nem sei como colocar em palavras. Eu acho que sobre o que não se pode dizer, só resta o silêncio, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar mostrando. E a gente já passou da hora de entender que a Palestina não é só a Palestina. Ela é o mundo. Ela está aqui na nossa esquina. Ela está no Sudão. Ela está no Sudeste Asiático. Ela está ainda para os povos originários da Austrália. Ela está ainda para todos os nossos povos originários. Se ela toma proporções maiores ou menores, numéricas, pouco importa. O princípio é o mesmo. E se a gente não fizer algo, vai continuar. O que cabe, talvez, a cada um, se a gente não vai ser capaz de derrubar isso tudo que está acontecendo, esse sistema que perpetua essa coisa, é continuar falando, é continuar fazendo, é fazer o que vocês estão fazendo.